presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, na noite desta quarta-feira, 30, uma nota oficial em defesa da democracia e da soberania nacional diante das recentes ações dos Estados Unidos contra a economia e o sistema judiciário brasileiros. O Brasil é uma nação soberana e democrática, que preza pelos direitos humanos e pela independência entre os poderes. Defendemos o multilateralismo e a convivência pacífica entre os países, pilares que fortalecem nossa economia e asseguram a autonomia da política externa brasileira. É inadmissível qualquer tentativa de interferência do governo norte-americano na justiça do nosso país, afirmou o presidente. Essa foi a primeira manifestação pública de Lula após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Horas depois, foi oficializada, por meio de ordem executiva do então presidente Donald Trump, uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, embora a medida traga cerca de 700 exceções. Na nota, o chefe do executivo expressa solidariedade do governo federal a Moraes, destacando que o magistrado foi alvo de sanções com base em ações de políticos brasileiros que, segundo ele, traem a pátria e o povo em benefício de interesses pessoais. A independência do judiciário é um dos pilares da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil. Qualquer tentativa de enfraquecê-lo representa uma ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia, completou Lula. O presidente ressaltou ainda que a legislação brasileira se aplica igualmente a cidadãos e empresas, e que todas as atividades que possam afetar a vida da população e a democracia devem obedecer às leis, inclusive nas plataformas digitais. A sociedade brasileira não aceita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, fraudes, golpes ou discursos que atentem contra os direitos humanos e a democracia. Na mensagem, Lula considerou injustificável o uso de argumentos políticos para embasar as medidas comerciais impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. O Brasil vem acumulando, ao longo das últimas décadas, um expressivo déficit comercial com os Estados Unidos em bens e serviços. O viés político dessas medidas representa um ataque à nossa soberania e à relação histórica entre as duas nações. Por fim, o governo brasileiro se declarou aberto a negociar exclusivamente os aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas reforçou que não abrirá mão dos mecanismos legais de defesa previstos, como a Lei de Reciprocidade Comercial, e já prepara um plano de contingência para reduzir os efeitos econômicos das tarifas. Nossa economia está cada vez mais integrada aos principais mercados e parceiros internacionais. Já iniciamos a análise dos impactos das medidas e a formulação de ações para proteger trabalhadores, empresas e famílias brasileiras. Confira a íntegra da nota oficial do presidente Lula. O Brasil é um país soberano e democrático. O Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes. Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses. Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do poder judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia. No Brasil, a lei é para todos os cidadãos e todas as empresas. Qualquer atividade que afete a vida da população e da democracia brasileira está sujeita a normas. Não é diferente para as plataformas digitais. A sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a democracia. O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras. O Brasil tem acumulado nas últimas décadas um significativo déficit comercial em bens e serviços com os Estados Unidos. A motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. O Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação. Nossa economia está cada vez mais integrada aos principais mercados e parceiros internacionais. Já iniciamos a avaliação dos impactos das medidas e a elaboração das ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República.